Alô, povo brasileiro, eu estou aqui para falar sobre a liberdade de raciocínio. Liberdade de raciocínio parece normal, parece lógico que qualquer pessoa tenha liberdade de raciocinar, mas eu tenho visto em particular várias técnicas de manipulação do pensamento, seja por meio de propagandas na televisão, propagandas políticas, propagandas na própria internet, até o ato de comentar a opinião já é um tipo de manipulação. Por exemplo, eu estou falando aqui sobre um tema que é a liberdade de pensamento, e você tem a liberdade de discordar ou não do que eu digo. E a minha opinião não é verdade absoluta. Você pode discordar. Você que está me ouvindo, me assistindo, você tem a sua opinião própria, tem o seu pensamento próprio, mas existem algumas manipulações, por exemplo, pessoas ditas importantes, né? Pessoas famosas. Essas são mais bem vistas, são mais respeitadas do que o resto da população. Se, por exemplo, uma pessoa não tem o mesmo grau de estudo do que eu, que estou dando a opinião, não quer dizer que a sua opinião esteja errada ou seja menos importante. Só quer dizer que a sua opinião é diferente. A sua opinião mostra a sua personalidade, como você é, o seu jeito, o seu gosto particular. Então, não tenha medo de manifestar a sua opinião, o seu pensamento sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, seja comigo ou qualquer outra pessoa que fale na internet ou na televisão. Na televisão é muito usado essas coisas assim, por exemplo, nós vamos falar agora com um especialista em determinado tema. Por exemplo, vamos falar sobre música, né? Se um tema for música, vamos chamar um especialista em música. e às vezes, nem especialista nada, está dizendo que é especialista para exaltar a opinião da pessoa, para que ela tenha uma maior credibilidade e a opinião dela seja levada a sério e se torne a opinião de massa. É formador de opinião. A televisão é formadora de opinião. Então, se alguém dá uma opinião na televisão sobre música, e se diz que é especialista de música, você já vai tornar a opinião daquela pessoa como se fosse a sua própria. Por quê? Porque já foi repetido inúmeras vezes pela televisão que a opinião de um especialista vira regra. Então, qualquer especialista que aparece na televisão sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, a opinião dele vira regra. Mesmo que você tenha uma opinião diferente, que discorde, você acaba rejeitando a sua própria opinião
e aceitando a opinião do especialista que apareceu na televisão. Isso se chama formação de opinião. A televisão formou a sua opinião de acordo com a opinião do especialista que ela apresentou. Às vezes o especialista que a televisão apresentou nem é especialista, é uma pessoa contratada para se passar por especialista para formar a sua opinião. Olha só, por exemplo, pensem na palavra assimilação. Agora, busquem o que significa essa palavra. Quem tiver um dicionário pode dar uma pausa nesse vídeo, buscar no dicionário o significado da palavra assimilação. A palavra assimilação, ela é muito importante para o nosso entendimento, do nosso raciocínio no tema liberdade de pensamento. Bom, para você que sabe o que é assimilação, assimilação significa aproveitar alguma coisa, absorver. Aproveitar, absorver. Agora eu tenho uma segunda palavra para vocês pesquisarem o significado. Abundante. A palavra abundante. Pesquisem o significado. Abundante. O que significa essa palavra? Abundante. Abundante significa em todo lugar, o tempo todo, em grande quantidade. Então, se juntarmos as duas palavras assimilação e abundante, teremos uma expressão que significa assimilação abundante, que é absorver tudo em grande quantidade, em todo lugar, o tempo todo. A assimilação abundante é o que acontece o tempo inteiro com as pessoas, o tempo inteiro da vida. Nós vivemos numa assimilação abundante. Essa assimilação abundante acontece 24 horas por dia, em todos os sentidos. Sentido da audição, da visão, do tato, o olfato e o paladar. Esses 5 sentidos são usados para assimilar abundantemente informações. E essas informações, elas muitas das vezes nos controlam. As informações, dependendo do tipo de informação assimilada, ela nos controla. A informação nos controla. O conhecimento nos controla. Aquilo que nós vemos na televisão, dependendo do que a gente assiste, o programa nos controla. Então, sempre nós absorvemos tudo, seja o que for, no lugar aonde nós estivermos, o tempo todo da nossa vida. Como você pode imaginar uma coisa, ter liberdade de imaginação, liberdade de pensamento, se os seus pensamentos são controlados? Como é que você tem liberdade de pensar se a informação controla o seu pensamento? Se a televisão forma a sua opinião?
Como é que você vai ter liberdade de opinião se os meios de comunicação utilizam centenas de ferramentas, todas as ferramentas possíveis, para controlar a sua opinião, o seu pensamento, a sua atitude? Será que existe liberdade de pensamento? Quem leu o livro 1984, ou viu o filme 1984, conhece o significado da palavra duplipensar. Duplipensar é uma palavra criada pelo Orson Welles, e ela foi publicada pela primeira vez no livro 1984. O livro 1984 foi lançado em 1948 e já falava do controle do pensamento pelas pessoas importantes, as pessoas mais importantes que no filme e no livro são o governo e a televisão. Essas pessoas importantes que aparecem no governo e na televisão controlam o seu pensamento para que você comece a aceitar ideias que não são suas, ideias opostas à sua própria ideia. Duplipensar significa duas ideias opostas ao mesmo tempo. Uma pessoa que acredita que as duas ideias opostas são verdadeiras, essa pessoa está a duplipensar. Acreditar deliberadamente em mentiras, mesmo sabendo que são falsas, isto é duplipensar. Nós, o povo em geral, nós temos exemplos disso no nosso dia a dia. Por exemplo, frases que são repetidas incansavelmente para ensinar ideias erradas para o povo. Por exemplo, para as mulheres são repetidos algumas mensagens, algumas frases. Para os homens são repetidas outras frases. Para as mulheres, por exemplo, são repetidas as frases: preciso estar linda para ser feliz. Preciso de uma cirurgia plástica para ficar bonita. Preciso ser magra, famosa e estar na moda para ser feliz. E para os homens de hoje, estão sendo repetidas as seguintes frases: as mulheres são prostitutas, vadias, são coisas para serem enganadas, usadas, espancadas, esculachadas e envergonhadas. Mulher só serve para ser usada pelo homem. Essas frases estão sendo repetidas em muitos meios de comunicação, na internet, no rádio, na televisão, nas rodas de conversa, nos discursos dos cantores, nos shows, nas músicas. Então, essas mensagens, elas são repetidas tanto que acabam se tornando verdade.
uma mentira repetida mais do que 100 vezes acaba virando verdade. E qual é a melhor maneira de repetir? É nas músicas. Uma música que demora em média 3 minutos e meio, 4 minutos. Quantas vezes se repete o refrão? 3 vezes, 4 vezes. E na frase do refrão é que está sempre as maiores mentiras que querem se colocar na mente do povo. Então, uma música, quando toca no rádio, quando toca numa festa, num baile, num show, na televisão, na internet, essas músicas, elas são divulgadas abundantemente para fazer o povo duplipensar. As pessoas, elas assimilam em abundância as músicas, conforme a repetição. Quanto mais repete, mais absorve. Então, o ato de duplipensar, ele está sendo forçado nas pessoas, está sendo forçado na população, para que o povo seja enganado e não tenha liberdade de pensar. Duplipensar é um holocausto. Está acontecendo 24 horas por dia. Durante a nossa vida, 24 horas por dia, durante o resto das nossas vidas, a gente tem que vigiar o que a gente assiste na televisão, o que a gente ouve no rádio, o que a gente ouve na internet, para que nós não sejamos manipulados. Isso que eu estou falando aqui é para ensinar o povo a pensar de novo. Eu quero libertar o povo da escravidão do duplipensamento. Orson Welles escreveu o livro 1984 e lançou em 1948. Quando ele lançou em 1948, ele lançou lá nos Estados Unidos. Foi a época do lançamento da primeira edição, lá nos Estados Unidos. Logo em seguida, meses depois, chegou a versão em português aqui no Brasil. Então, antes da televisão chegar no Brasil, o livro 1948 já tinha chegado aqui no Brasil. E em 1948, o livro já falava de uma invenção recente chamada televisão. Nos Estados Unidos já existiam alguns canais de televisão. No Brasil ainda não existia nenhum. Orson Welles conhecia os planos dos governantes para usar a televisão como uma forma de formar o pensamento, de manipular o pensamento, de fazer o povo pensar todo mundo igual, a mesma coisa. Isso o Orson Welles conhecia os planos. E ele colocou esses planos no livro
E os planos estão sendo utilizados já há décadas. E está sendo aumentado a capacidade de controle da televisão. A televisão tem usado a ferramenta da mídia eletrônica, da comunicação em massa, para fazer com que os seus ensinamentos sejam praticados pela maior quantidade de pessoas possível. Então, assim, por exemplo, se eu falar que o ser humano nunca foi para a Lua, muita gente vai se levantar contra mim, vai me chamar de louco, vai me chamar de absurdo, vai falar que essa teoria é uma teoria absurda, mesmo sem querer saber os detalhes em por que eu me baseio nessa ideia de que o homem nunca foi para a Lua. E essa quantidade de pessoas que se levanta contra mim, contra essa ideia de que o homem nunca foi à Lua, é porque já está manipulada pela televisão, já assistiu centenas de vezes o filme mentiroso produzido por Hollywood ser passado na televisão. Aquele filme do Homem na Lua é um filme de Hollywood. Não é um filme ao vivo, não aconteceu ao vivo, aconteceu dentro do estúdio e foi passado em rede mundial em 1969. As fitas originais não foram conservadas, foram apagadas. Aí, a NASA, que teve tecnologia para mandar o homem na Lua, não teve tecnologia para conservar as fitas com a gravação da filmagem do homem na Lua. Por que será que acontece isso? Será que a Rede Globo divulga isso? Será que o SBT divulga isso? Será que a Rede Record divulga isso? Será que algum outro canal de televisão divulga isso? Qual o motivo da NASA não conservar os originais? O motivo é porque se conservasse os originais, pelos originais, é muito mais fácil provar que o homem não foi na Lua. É mais fácil provar que o vídeo todo foi uma montagem feita em Hollywood, através dos originais. Então eles acabaram destruindo os originais. E para se fazer uma homenagem aos 50 anos do Homem na Lua, pegaram as gravações da televisão, de vários canais de televisão, para se fazer novamente um DVD especial e lançar para o povo. E por que pegaram a filmagem da televisão? Para as televisões também não terem as provas de que o homem nunca foi na Lua. Então, isso quer dizer, os governantes, os líderes, os especialistas, eles estão manipulando a opinião do povo, porque eles fazem com que o povo comece a duvidar de tudo, de todos que questionam aqueles que duvidam da televisão. Então, a pessoa que duvida da televisão, da história da televisão, é questionado. As perguntas que eu fiz aqui não são respondidas
pelos especialistas. Eles dão rodeios, fazem você se esquecer do foco principal e começam a atacar as pessoas. Por exemplo, vão questionar a minha integridade, vão questionar a minha capacidade, vão questionar a minha especialidade, para que você não preste atenção no que eu estou dizendo. Então, assim, os especialistas da televisão, os especialistas da NASA, os especialistas do governo, eles vão dizer: olha, aquele Luiz lá, ele é um adepto da teoria da conspiração. Ele é um adepto da teoria de que o homem nunca foi na Lua. Olha, e ele não deve ser levado em consideração por causa que ele não é especialista, ele não estudou. Olha, não precisa ser especialista para entender, para ter opinião. Você tem um cérebro. Use esse cérebro. Você tem liberdade de pensar. Você acredita que você tem liberdade de pensar? Então pense por si mesmo. Vamos pensar. Vamos pensar um pouco. Se o homem foi na Lua em 1969, por que é que o homem nunca mais voltou para a Lua? Por que é que não existem viagens rotineiras para a Lua, como existem viagens rotineiras de avião? O Santos Dumont, ele inventou o avião em 1907. O 14 bis fez o primeiro voo em 1907. E esse primeiro voo do 14 bis, foi o marco da invenção de um aparelho que voa, e o aparelho é mais pesado do que o ar. Depois disso, a evolução foi aumentando ao ponto de que em 1960 já existia viagens na ponte aérea Rio-São Paulo. Rio-São Paulo, de avião, uma viagem rotineira. Começou a viajar em 1960. Então, 1960 menos 1907 dá 53 anos. 53 anos de evolução da invenção do avião até a chegada da ponte aérea aqui no Brasil. 53 anos para ter viagens rotineiras de avião. Agora, de 1969 até 2015, quantos anos se passaram? 2015 menos 1969. 69 é 46 anos. 46 anos. Então, de 46 anos até hoje, você já viu alguma viagem rotineira para a Lua? Em qualquer país do mundo? 46 anos de evolução. Não chegou ainda nem
perto da evolução do avião. Se do avião para a nave espacial já foi uma evolução grande, da nave espacial para o ônibus espacial, por que é que não existe ônibus espacial para viagem turística da Terra para Marte? Ou então da Terra para a Lua? Ou então da Terra para qualquer outro planeta? É porque não existe viagem para a Lua. E não existe viagem para a Lua porque existe em volta da Terra um cinturão de radiação chamado Cinturão de Van Allen. Esse cinturão impede que as coisas vivas saiam da Terra. A cadela laica que saiu da atmosfera da Terra voltou morta. Mentem para o povo de que a cadela voltou viva. Se você pesquisar, a cadela que saiu da atmosfera ultrapassou o cinturão de Van Allen e voltou morta. Os cientistas, eles sabem disso. Os cientistas da NASA sabem disso. Os cientistas da CCPP também sabem disso. Tanto os russos quanto os americanos, eles sabem disso. Existe um cinturão de radiação em volta da Terra. Mas aí vocês podem pensar, mas e aquelas sondas que saíram? Pois é, saíram máquinas. Saíram coisas sem vida. Coisas sem vida. Máquinas saem. O que é sem vida sai. O que tem vida não sai. Quando sai, volta morto. Então, essa é uma prova de que o ser humano nunca foi na Lua e nem nunca vai em lugar nenhum. Aí, vocês vejam, pesquisem vocês mesmos na internet. Enquanto a internet ainda está à disposição do povo, aproveite a internet, porque na internet tem as informações corretas. Use a internet para pesquisar sobre livros, sobre sites. Existem livros que são vendidos que contam as histórias das experiências russas. Experiências de mandar animais para o espaço. Tem a cadela laica, que é a mais conhecida, que eu conheço, que eu achei que ela foi pertinho da Lua e quando voltou morta. Então, assim, esses livros estão sendo vendidos. E tem livros à disposição em PDF para baixar na internet. Tem sites na internet. Vocês podem copiar as informações do site, imprimir as informações do site em folhas de papel. Imprimam tudo em papel, porque vai chegar a hora em que esses sites serão apagados. Muitos sites, eles têm fotos que mostram as montagens, as fotomontagens do homem na Lua. E eles mostram os erros das fotomontagens para vocês perceberem. Então, esses mesmos sites, eles correm o risco de fechar. Busquem essas informações antes que fechem.
para que você tenha a sua própria opinião sobre esse assunto. Não quero me taxar de louco ou de falar que o que eu falo é absurdo. Antes de pesquisarem, antes de verem o que eu estou falando, pesquisem vocês mesmos o que eu estou falando para que você tenha a sua opinião própria. Olha, tem muitos céticos que só acreditam em dados científicos. Por exemplo, eu vou falar um dado científico aqui. Uma prova de que as fotos tiradas na Lua são montagens é que aparece o Sol na maior parte das fotos. E o Sol nada mais é do que um refletor de Hollywood. É uma lâmpada de Hollywood. Uma lâmpada fortíssima. E essa lâmpada, ela está com a luminosidade calibrada para não queimar o filme fotográfico. O filme levado nessa excursão para a Lua era fabricado pela Kodak. E se vocês entrarem na pesquisa da Kodak, você vai ver que os filmes fotográficos da época tinham uma sensibilidade que, se tirasse foto focalizando o Sol, queimava o filme. Como é que as fotos da Lua não queimaram? Na Lua não tem a atmosfera da Terra. Então quer dizer que os raios solares chegam com maior intensidade na Lua do que na Terra. Qual filme que usaram? Será que foi um filme fabricado nos anos 90? Como é que o filme fabricado nos anos 90 estaria disponível em 1969? O filme dos anos 90, ele só foi inventado nos anos 90. O filme dos anos 60, ele tem outra qualidade, outra potência, outra sensibilidade e queima rapidinho. Então, assim, pesquisa no Kodak o filme, pesquisa qual foi o filme que levaram para a Lua, pesquisa o modelo da câmera e vejam que isso foi tudo montagem. Foram fotos tiradas dentro de estúdio de cinema. Isso tudo foi feito para fazer a população do mundo acreditar que o homem foi para a Lua. E essa mentira, ela está sendo repetida desde 1969. E muita gente já considerou essa mentira como verdade. E quem considera isso já está duplipensando. Quem está duplipensando não questiona, não vai investigar. Quem está duplipensando acredita nas mentiras da televisão. Quando aparece lá o repórter falando, olha, aquela filmagem da Lua, ela é real, porque na Lua também tinha ventos solares e movimentou a bandeira. Então, isso tudo é desculpa, é mentira que são divulgadas. É para fazer você duplipensar. Não pratique a duplipensação. Pesquise você mesmo e duvide de tudo e vá questionar tudo